Então, olha só, um osso, esse osso relacionado em azul, que não pode ser comparado a nenhuma figura geométrica conhecida. A gente costuma olhar para esse osso que está preenchendo a fossa craniana média e dizer que ele, visto por cima, lembra o formato de uma borboleta com as suas asas localizadas lateralmente. Mas eu não consigo comparar esse osso a nenhuma figura geométrica conhecida. Nome desse osso, osso esfenoide. Só que, se eu retroceder aqui, o osso esfenoide, além de não ser comparado a nenhuma figura geométrica conhecida, ele também contém cavidade no seu interior. Então, ele é um osso irregular, mas também é um osso. Ele é um osso irregular, mas também é um osso pneumático. Aqui nós temos o osso temporal, um outro exemplo de osso irregular. Aqui nós representamos para vocês a patela numa vista anterior, entre a extremidade distal do fêmur, que é a epífise distal, a extremidade proximal da tíbia, que é a sua epífise proximal. Ela, patela, se a gente analisar a relação das suas dimensões, ela pode muito bem ser considerada um osso curto. Só que, classicamente, na anatomia, a gente não se reporta a patela pela relação entre suas dimensões, e sim pelo fato de estar no interior de um tendão muscular, o tendão do quadríceps femoral, e por isso ser considerada um osso sesamoide. É o osso sesamoide mais frequente que a gente tem no nosso corpo. Então, ali no slide anterior, nós projetamos ossos irregulares, né? Lembrando que o esfenoide também é um osso pneumático, e o osso sesamoide. Aqui nós estamos observando os ossos pneumáticos, que ficam representados pelo osso frontal, pelos ossos maxilares, e aqui, relacionando-se com o nariz superior e posteriormente, a gente tem o seio etimoidal e os seios etimoidais, que são mais de estruturas pequenas, que podem ser chamadas também de células etimoidais. Quando a gente falar de nariz, vocês vão ter uma visão mais precisa, mais detalhada dessas estruturas, e aqui atrás o seio esfenoidal. Então, seios maxilares, seios frontais, seios etimoidais ou células etimoidais e seios esfenoidais. Então, aqui em azul eu tenho o seio maxilar, agora ali em azul o seio frontal, aqui o último seio, que é o seio esfenoidal, e aqui essas pequenas células que são as células etimoidais. Reparem que os seios maxilares e os seios frontais estão mais fáceis e mais anteriormente localizados na nossa face. O seio esfenoidal, que é o único, bem posterior, e as células ou seios etimoidais localizados, relacionados com o teto da cavidade nasal. Então, essa disposição desses ossos, tá? Esses seios, que são as cavidades dos ossos pneumáticos, servem, num primeiro momento, para diminuir o peso do esqueleto da nossa caixa craniana. Num segundo momento, servem como caixas de ressonância para a ampliação do som esse que é produzido pela vibração das cordas vocais, das pregas vocais, lá na nossa laringe, que a gente vai abordar para vocês quando nós estivermos falando do sistema respiratório. Então, aqueles 206 ossos que, quando o esqueleto articulado, são divididos em 3 segmentos: esqueleto axial, esqueleto dos cingos e esqueletos apendiculares dos membros ou esqueletos apendiculares. Quando a gente desmonta esse esqueleto, a gente observa que eles podem ser classificados em ossos longos, planos,
laminares ou chatos, ossos curtos, ossos irregulares, ossos sesamoides e ossos pneumáticos. Característica dos ossos longos: comprimento muito maior do que a largura e espessura, que se equivalem. Região central dos ossos longos: corpo do osso longo ou diáfise. Extremidades dos ossos longos: epífises. Indivíduos que ainda não completaram o crescimento em estatura. Entre a diáfise e a epífise, um disco de cartilagem hialina, chamado de cartilagem epifisial. Essa região que contém a cartilagem epifisial é considerada como sendo a metáfise dos ossos longos. Ossos laminares planos ou chatos. A espessura deles é muito menor do que a largura e do que o comprimento, que se equivale. Ossos curtos, as 3 dimensões se equivalem. Ossos irregulares não podem ser comparados com nenhuma figura geométrica conhecida. Ossos sesamoides são aqueles ossos que estiverem localizados dentro de um tendão muscular, que é a extremidade de um músculo, ou de uma cápsula articular. E ossos pneumáticos, ossos que contêm cavidades no seu interior. De hora em diante, cavidade no interior de osso, nós vamos denominar como sendo um seio. Então, reparem vocês que como as 3 últimas classificações dizem respeito a aspectos diferentes da relação das dimensões, podemos ter um osso plano, como a escápula, que é também um osso irregular. Um osso plano, como o osso do quadril ilíaco, que também é um osso irregular. Um osso curto, como a patela, que é um osso sesamoide. Um osso plano, como o osso frontal, que por apresentar cavidade no seu interior, também é considerado um osso pneumático. Então, essa classificação do esqueleto desmontado permite que, detalhadamente, nós possamos tecer mais considerações sobre esses diferentes ossos do nosso corpo. Vimos que uma das funções do nosso esqueleto era de atuar como um sistema de alavancas, permitindo que, da sua integração com os músculos estriados esqueléticos, os movimentos acontecessem. É importante que nós ressaltemos para vocês que, num momento específico, em cada segmento do corpo, a gente vai falar desses ossos detalhadamente, que esses ossos não apresentam uma superfície lisa. Eles vão apresentar rugosidades, saliências, abaulamentos, reentrâncias, depressões, que nós vamos chamá-los de acidentes ósseos. Esses acidentes ósseos, de repente, vão servir como pontos de fixações musculares, as origens e as inserções que nós vamos citar para vocês, ou vão estar relacionados com a passagem de estruturas nervosas e ou estruturas vasculares, que podem provocar o aparecimento de sulcos no interior, na superfície externa desses diferentes ossos do nosso esqueleto. Então, todos esses 206 ossos caracterizar-se-ão pela presença de acidentes ósseos, saliências, depressões, reentrâncias ou abaulamentos provocados pelas estruturas que neles se fixam ou que transitam em íntima relação com essas estruturas ósseas.